num livro muito conhecido, num escritor muito conhecido, um dos profetas caracterizado, um dos profetas chorão, que mais relata o choro dele. Os irmãos acredito que são participantes da escola bíblica dominical, já sabem que eu estou falando do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, eu acredito que é depois da mensagem de Salmos 23, de Salmos 91 e da história de José, eu acho que ele está no ranking dos textos da Bíblia mais mencionado e ministrado dentro dos templos religiosos. Mas eu acredito que Deus, nesta noite, ele tem uma palavra direcionada para a vida de cada um dos irmãos, porque, como bem sabemos, é Ele quem administra esta casa, é Ele que ordena nesta casa, e que este lugar, aonde nós estamos, é um lugar santo, é um lugar a qual Deus tem se revelado a sua palavra sobre a vida de todos aqueles que têm tomado posse deste microfone. Desde já eu quero a participação do Ministério de Louvor, os instrumentistas que puderem estar aí nos auxiliando em algo, algum instrumento. Serei extremamente grato pela vida dos irmãos, que talvez durante o decorrer da mensagem eu possa precisar de algum ministro de louvor. Fiquem atentos em nome de Jesus, amém? Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 1. Toda a igreja lê comigo, por favor. Vamos lá, versículo de número 1. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão. Amém. Por gentileza, irmã Joana, coloca a versão da Bíblia Ferreira de Almeida corrigida e o versículo de número 4, por gentileza. Jeremias capítulo 18, versículo de número 4, porque essa é a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem uma versão mais fácil até de compreensão, mas eu também gosto muito da Ferreira Almeida. Você poderia colocar? Não tem no Ferreira de Almeida corrigida? Amém. Mas acredito que os irmãos possam ter aí na sua Bíblia, alguém tem a corrigida, João Ferreira de Almeida, os irmãos têm, né? O versículo de número 4, quem tiver poderia ler o versículo de número 4 do capítulo de número 18. Amém. A igreja pode sentar aplaudindo ao nome do Senhor nosso Deus. Mas aplauda com alegria, irmão. Você não está aplaudindo pastor Rodrigo, não. É o Senhor nosso Deus que você está aplaudindo nesta noite. Nós sabemos que o livro de Jeremias é um dos profetas, como eu já relatei aqui, um dos que mais chorava, mais se lamentava devido à decadência do povo de Israel. Se nós formos ler o capítulo de número 1, nós vamos ver que Deus chamava Jeremias e Jeremias se recusava, dizia: Deus, eu sou um homem, uma criança, não tenho capacidade de levar a sua palavra. Se nós formos ministrarmos do capítulo 1 até o capítulo de número 18 de Jeremias, nós podemos observar que todo esse contexto da Bíblia, Deus estava querendo falar com o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel, ele tinha um hábito de estar sempre fazendo aquilo que Deus não orientava para fazer. E nesse mesmo capítulo, do número 1 ao capítulo, até chegarmos ao capítulo 18, nós vamos ver o tempo todo Deus tratando o povo de Israel para que houvesse uma restauração ao povo de Israel.
ao nós chegarmos no capítulo de número 18 da Bíblia, em Jeremias, que qual é um livro, um capítulo que é muito usado como poesia, como uma palavra que vai trazer um levantamento, uma palavra de conforto. O vaso quebrou e Deus restaurou. Mas ao nós ministrarmos, ao lermos esta palavra, ao pesquisarmos sobre esse texto, o Espírito Santo me levou para uma linha de raciocínio, talvez um pouco diferenciada daquilo que você espera ouvir nesta noite. Porque em todo tempo que nós formos vermos a história de Deus falando para o povo de Israel, é para que o povo saísse da mão da escravidão, mas que fosse para um lugar aonde Deus havia determinado para adorar o Senhor. Mas no livro de Jeremias, que quando Jeremias começa a observar que o povo de Israel, em vez de fazer aquilo que Deus havia orientado, o povo sempre se distanciava daquilo que Deus havia orientado o povo. O povo cometia um dos maiores pecados que havia, abominação diante dos olhos de Deus, que era a idolatria. Deus orientava o povo: não sejai-vos idólatra, e o povo sempre criava um método de distanciar-se daquilo que Deus queria fazer. No capítulo 3 de Jeremias, nós vamos ver que Deus mais uma vez vem dizer ao povo de Israel: assim como um movilho de linho ele colocou e aquele movilho de linha estragou, assim ele comparava ao povo de Israel, que cada vez mais ele dava oportunidade para restaurar o povo de Israel. O povo se distanciava daquilo que era da vontade de Deus. Mas se nós decorrermos, e o tempo não é nos propício para isso, relatarmos capítulo por capítulo, nós podemos ficar travados naquilo que não é o meu objetivo e nem aquilo que o Senhor palestrou comigo. Durante o decorrer desse dia, quando nós recebemos a orientação do nosso líder, apóstolo Carlos Baixo, de trazermos uma palavra de Deus, eu falei: Deus, o tempo que eu tenho de estudar, eu já havia preparado, lido esse texto, mas não tinha ainda administrado o conteúdo dele. Eu falei: eu tenho 2 horas dentro do ônibus para ir e tenho 3 horas voltando dentro do ônibus. Então, Deus, o Senhor vai fazer um milagre comigo, vai falar comigo, ministrar e fazer que eu prepare a mensagem dentro do ônibus. E é muito complicado, porque quando você está lá tentando se ligar, o ônibus vai enchendo, aí um fala aqui, o outro fala lá, e fala uma coisa, e vai tirando a sua concentração. Eu falei: Jesus, desse jeito, eu acho que eu não vou ler nem o primeiro versículo e vou estacionar nele. Mas quando nós estávamos meditando nesse capítulo da Bíblia, de Jeremias, capítulo de número 18, Deus me fez prestarmos bem atenção em alguns estudos que nós fizemos durante todo esse percurso, a qual nós estávamos em direção à nossa casa para chegarmos aqui. Observe bem que no capítulo de número 1 de Jeremias, Deus ordena a Jeremias para que fizesse o quê? Chamasse o povo de Israel para uma responsabilidade e deixasse de praticar aquilo que ele estava fazendo. Mas Jeremias, a princípio, no capítulo de número 1, quis recuar, dizendo: Deus, eu não tenho capacidade de fazer isto, mas eu tenho misericórdia desse povo. Mas Deus disse: é com você mesmo, Jeremias, porque eu te chamei e te escolhi desde o ventre da sua mãe. Mas mesmo assim, Jeremias ficava receoso. E a Bíblia vem dizer que no capítulo de número 18, a igreja, se puder acompanhar ali no telão, no versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Se nós pegarmos esse texto, nós podemos observar que Jeremias, ele estava na casa dele, ele não estava na casa do oleiro, tanto que Deus levou Jeremias até o lugar aonde estava o oleiro. E o mais interessante, que Deus disse a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. E me faz a pensar ou fazer uma configuração daquilo que Deus tinha falado para Jeremias. Deus deu a ordem assim: ó Jeremias, sai da onde você está e desce até a casa do oleiro e veja o que o oleiro está fazendo. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo de número 6 em diante, houve um silêncio. Deus não falou mais com Jeremias. Deus mandou Jeremias descer até a casa do... Aí me faz imaginar, pastor Flávio,
Jeremias entrando na casa do oleiro. E ele desceu à casa do oleiro. Automaticamente, que nós pudermos observar que houve um tempo que veio um irmão aqui pregar para a preparação de um vaso. Há vários instrumentos para que um vaso fique pronto. Tem que ter o barro, tem que ter a água, tem que ter o forno, para depois o vaso entrar no forno. Eu acredito que quando Jeremias entrou naquele ambiente, desceu até lá, Jeremias ficou dizendo, assim talvez da mesma forma que você possa estar pensando, aonde vai chegar esta mensagem? Aí Jeremias ficou observando, e está o oleiro com a mão no barro. E se você ler o versículo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 4, Deus não está falando com Jeremias. Jeremias está observando o oleiro estava fazendo o quê, irmão? O que o oleiro estava fazendo, irmãos? Me ajuda a pregar. O oleiro estava fazendo o quê? O vaso. Para um vaso estar pronto, existe um processo para que ele possa estar pronto. E a palavra de Deus, que Deus ministrou no meu coração, para trazer para você nesta noite, é o seguinte: para você recomeçar, você não pode pular o processo para estar pronto. Repita para o seu irmão, para você recomeçar, você não pode pular o processo da construção. Veja bem, para se construir um vaso é necessário areia, o barro. Fala para o seu irmão, o barro. É necessário a água. É necessário o fogo. E é necessário o tempo. Porque o vaso, ele não fica pronto em fração de segundos. Para que ele fique pronto, é necessário um processo. Muita gente quer recomeçar, mas não quer superar o processo que está na sua frente. Para se recomeçar, a primeira ordenança de Deus é: não vos lembrei-vos das coisas, não vos lembrei-vos das coisas, porque eis que farei algo. Primeiro, você tem que esquecer o teu passado. Primeiro, para o vaso ficar pronto, é necessário o oleiro pegar o barro. E preste bem atenção, que não é qualquer tipo de barro que se faz um vaso. Há um vaso específico, há um barro específico para a construção de um vaso. Mas nesse texto nós vamos ver que enquanto o oleiro estava preparando o vaso, Jeremias apenas observava. E quando ele apenas observava, me faz entender, a compreender que quando ele via o oleiro pegando o barro, colocando na peneira, porque primeiro tem que tirar os carrapichos do barro. Tem que tirar aquilo que atrapalha a construção do barro, do vaso. É necessário tirar as pedrinhas que querem atrapalhar a construção do vaso. Não é de qualquer forma, não é de qualquer areia, não é de qualquer barro. E está Jeremias observando. Eu acredito que Jeremias observava, Deus, eu ainda não compreendo. Tudo bem, eu estou vendo que o oleiro está peneirando a areia para construir um vaso, mas o que é que o Senhor quer falar comigo? Mas se nós observarmos mais um pouquinho, vem dizer que depois que peneira o barro para construir, é necessário colocar um pouquinho de água para ele começar a se juntar da forma. É necessário ele começar a se reconstruir. E faz-se um montante de barro com água. Começa a se mostrar. E Jeremias ainda não entende porque o vaso está sendo construído e o que Deus queria fazer na construção deste vaso. Mas se nós lermos mais adiante, no versículo de número 4,
No versículo de número 3 vem dizer assim: e descia à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. Não é isso mesmo? E eis que descia à casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra nas rodas. Quando o irmão esteve aqui, para construir um vaso, irmão, depois que a massa, que eu não vou falar do processo que o crente passa, que tem que ser esmagado, que tem que ser estruturado e permanecer fiel, porque disso você já sabe. Eu vou falar daquilo que Deus ministrou em meu coração. Aqui é uma olaria. É um objeto mais ou menos assim redondo. No meio fica a massa, barro. E o oleiro fica sentado apertando um negocinho para rodar, ó, para construir. Eu até pedi para a irmã vou colocar ali no telão, ó. Há uma necessidade dele estar sentado para construir. Mas preste bem atenção, que o vaso, ele quebrou na mão de quem? O vaso quebrou na mão de quem? O vaso quebrou na mão de quem, irmãos? O vaso já estava pronto? O vaso já estava pronto? Não. É esse processo que Deus quer que você entenda nesta noite. Veja bem, existem pessoas que até têm o formato de vaso, até está na mão do oleiro, mas quando o oleiro tira a mão do vaso, se distancia um pouquinho do vaso, o vaso ele começa a se derreter, começa a se quebrar. Como assim, irmão? É aquele irmão que se acha assim, eu estou pronto. Se colocasse eu no ministério, era eu que ia desenvolver melhor. O teu vaso ainda está na roda do oleiro, mas ainda não está pronto. Preste bem atenção, o vaso estava na mão do oleiro, na roda do oleiro, ele tinha formato de um vaso de barro, mas ele ainda não estava pronto. O vaso ele quebrou, não foi depois que ele foi para o fogo, ele quebrou na mão do oleiro. O que é isso? Deus está dizendo assim, ó, o povo de Israel até tinha aparência que estava pronto, mas toda hora se corrompia, toda hora caía em pecado. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você, para neste lugar, chega de você achar que está pronto e no meio do caminho você se derreter. É momento de você sair da roda do oleiro e entrar no período de descanso para depois entrar na fornalha. O que Deus está querendo dizer para você nesta noite, o povo de Israel, Deus fazia assim, eu te perdoo, eu vou te dar a terra prometida. E o que o povo de Israel fazia? Eu já estou pronto. Na primeira oportunidade, o povo subiu ao monte para construir uma estátua para poder, enquanto Moisés orava, o povo adorava a quem não tinha adorar. Tem pessoas que estão com a aparência de vaso. Tem pessoas que estão até brilhoso igual o vaso, mas ele ainda não está pronto como vaso. E Deus me trouxe aqui nesta noite, que Ele quer preparar o teu vaso de verdade. Ele não quer que você seja um vaso de aparência, que quebre na mão do oleiro. Ele quer que o teu vaso passe pela mão do oleiro, mas que se permaneça intacto diante da presença do Senhor. Irmão, a Bíblia, ela é muito linda, que vem dizer que o vaso, ele arrebentou-se na mão do oleiro. Eu posso comparar isso com aqueles irmãos que falam assim, tá tão lindo, mas se o líder não vem ao culto porque teve um compromisso, ele já não vem ao culto. Esse vaso não está pronto. Ele tem aparência de pronto, mas ele não está pronto. Ele até está na roda do oleiro, mas ainda não está na visão do líder ainda. É aquele tipo de pessoa que diz assim, não me consagrou, está vendo que eu sou vaso, que eu já estou pronto. Você está ainda na roda do oleiro, você não saiu do processo de construção do seu vaso. Não adianta querer pular os processos para ter um destaque de vaso valoroso. Eu vou dizer mais uma vez, não adianta pular os processos para ter aparência de vaso valoroso. Primeiro você tem que sobreviver a todas as etapas, passar pela peneira, suportar
as pisadas no barro, suportar a construção, porque quem construi o vaso não é a liderança. Quem construi o vaso é o oleiro. Quem faz a separação não é a liderança. Quem separa é o oleiro. Quem ordena é o oleiro. Você pode até estar achando que está preparado, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: espere sair da roda e para o tempo de descanso. Mas ainda depois que sair da roda, você vai pelo processo do fogo. Tem muita gente achando que chegou no nível suficiente para sair daqui e ir para um lugar de destaque. Hoje, Deus me trouxe aqui para dizer para você: você viverá sim um recomeço, mas a partir do momento que você reconhecer que Deus, Ele é o oleiro, e que todo o processo que você está passando, Ele está passando para moldar a tua casa, para moldar a tua família, para estruturar a tua história, e para você fazer você um crente de verdade. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor nosso Deus? Será que você pode glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Será que você pode enaltecer ao Senhor nosso Deus? Em uma pesquisa, eu não sei se vou pronunciar a palavra correta, que eu tenho uma certa dificuldade em ministrar algumas palavras, mas eu vou tentar pronunciar, Bispo Iracema é crânio nisso. Existe uma arte japonesa que ela me chamou muita atenção. Ela se chama Kintsugi. Procura aí lá, Joana, Kintsugi, é isso mesmo. É Kintsugi, eu acho que a Bispo já leu. Quem já estudou sobre o vaso deve ter lido sobre isso. É uma arte japonesa que conta a história de um homem, de uma família que tinha um conjunto de xícaras muito valiosas para ele. Mas essa xícara caiu no chão e quebrou. E lá no Japão, pelo que diz a cultura da história, eles prezam muito essas lembranças, os produtos que eles ganham, que eles compram, o zelo de guardar, de cuidar, de proteger. E essa cultura japonesa vem dizer que quando esse vaso, essa xícara caiu no chão, eles pegaram e levaram para um restaurador. E o restaurador, ele não conseguiu construir aquela xícara da mesma forma que ele queria. E ele, insatisfeito com a situação, ele falou: vou criar outro método para dar valor àquilo que se quebrou, mas eu quero reutilizar. Veja bem, hoje, se pesquisa-se no meio da cultura, da arte japonesa, isso hoje já não é mais um desejo deste homem. Isso hoje já foi implantado no meio da psicologia japonesa. Como assim, irmão? Hoje no Japão, se cai um copo desse e ele tem um valor estimado, antigamente aqui no Brasil nós jogamos fora. Lá fora eles pegam esse copo, levam para um oleiro, não, é um artesã, para ele reconstruir. Mas o que me chamou a atenção, que ele até reconstrói, você sabia? Eles até reconstroem, porém, com fios de ouro. Como assim? Eles pegam lã, misturam com pó de ouro e reconstroem. Porém, todas as peças que foram restauradas, ela fica com cicatrizes. Ela fica com as suas marcas, para mostrar: um dia eu tive valor antes de ser quebrado, mas não é porque eu fui quebrado que eu perdi o meu valor. Deus está dizendo: o teu início foi ruim, mas o teu recomeço vai ser muito melhor depois da tua reconstrução. Eu vou dizer de novo mais uma vez para a tua vida: você irá reconstruir muito melhor do que você iniciou com um período de fracasso. E hoje, a cultura japonesa na construção, você encontrou? Ó, aqui, irmão, para você ver que eu não estou falando história de carochinha. Eles reconstruem, isso aqui são fios de ouro. Mas só, veja bem,
Quando Deus diz na palavra lá em Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 1, que vem dizer que o vaso na mão do oleiro caiu e quebrou, a Bíblia não vem dizer que Jesus pegou um pouquinho de ouro e jogou no meio da massa, não. A Bíblia vem dizer que ele pegou o vaso e fez um vaso novo. Preste bem atenção, Deus está dizendo para você recomeçar, você vai iniciar lá de trás o teu primeiro processo. Você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que buscar mais, você vai ter que se humilhar mais, você vai ter que ir mais frequente na obra de Deus. Vai iniciar lá de trás. Se Deus quisesse, irmão, Deus poderia falar assim: haja o vaso. Mas por que Deus não fez isso? Porque Deus, ele não pula etapa. Ele queria mostrar ao povo de Israel: eu não quero simplesmente restaurá-los para que vocês voltem a cair. Eu quero que vocês tornem vaso de valor, suportando e reconhecendo o que vocês fizeram no passado. Então a ordem de Deus para você nesta noite: Ele irá permitir você recomeçar, porém, tudo de novo. Ah, você não entendeu? Deus está dizendo assim: eu não vou colocar fios de ouro para não deixar cicatrizes na tua alma. Eu vou amassar o teu barro. Eu vou amassar o teu barro. Eu vou botar mais água. Eu vou levar você mais uma vez para a roda do oleiro. E quando você estiver pronto, aparentemente pronto, eu ainda te levarei para o processo de curtição. Que a Bíblia não vem dizer com esta palavra, que é curtir. Outras palavras vêm curtiçar ou curtiço, que eu pesquisei, vem dizer que é o período que o barro tem que esperar para que ele possa começar a criar forma. E vem dizer que se coloca uma lona em cima, aguarda um determinado tempo para depois tirar essa lona e ele entrar no processo do fogo. Tem pessoas que querem chegar num lugar que ainda não está preparado. Tem pessoas que até você olha, é vaso, mas não é, porque quando o líder tira a mão, ele senta na roda. Não é para ser moldado pelo líder, é para almoçar a vida do líder. Tem aparência de vaso, iniciou o preparo como vaso, mas quando o oleiro se afasta dele, a língua dele é 8 horas, falando o que não pode falar, criticando: ah, se eu tivesse no lugar do meu líder, eu não fazia assim. Quando Deus pegar o teu vaso e distanciar a mão dele, tem que estar preparado da distância. Nem toda hora. Eu fiquei pensando assim: mas por que quebrou justamente na mão do oleiro? O vaso, ele ainda não era vaso, ele ainda estava frágil. Preste bem atenção. Você está num processo, está com a mão do oleiro sobre a tua vida, permaneça lá, você ainda está sendo moldado. Não queira queimar os processos. Veja bem, ele estava todo preparadinho. A Bíblia vem dizer lá no versículo de número 4, todos podem ler comigo, versículo número 4, do número de Isaías: como um vaso que ele quebrou-se. Para aí, irmão, quebrou na mão de quem? Mas aqui, o vaso, ele já era vaso. Ele tinha aparência de vaso. Porque para o vaso estar pronto, ele vai ter o tempo de espera. Depois que passar da roda ali, ele ainda vai para o processo do fogo. E há uma temperatura correta para ele suportar o calor. E sabe quem é que sabe essa temperatura? É o líder. O líder, ele sabe o tempo certo. Ele sabe a hora certa de te dar a oportunidade para você avançar. Mas também ele te dá a oportunidade de você esperar. Não adianta, porque se você assar demais o vaso, ele trinca. Não adianta querer botar de menos, porque ele fica cru, ele não endurece. O que Deus está querendo dizer: não adianta avançar sinal, você ainda não está maduro. Amadurece primeiro, debaixo da mão do teu líder, aí você será um vaso de valor. Porque as pessoas se enganam.
O valor do vaso não está no vaso. Nós podemos ver como aquela mulher queria perder tudo. E o profeta perguntou: o que é que você tem? Eu tenho um vaso com um pouquinho de azeite dentro dele. Não foi isso que ela falou? O valor não estava no vaso, o valor estava dentro do vaso. Deus não está preocupado com a tua aparência. Ele está preocupado do que está saindo de dentro de você para fora. Presta bem atenção, aquela mulher ia morrer, porque ela não tinha mais como sobreviver. Alguém dizia assim: é coitadinha, é apenas um vasinho. Mas as pessoas não entendiam que dentro dela tinha um azeite que transbordava. É isso que Deus está querendo dizer para você nessa noite: eu irei te recomeçar, e dentro de você colocarei um azeite transbordante, 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 para alcançar você e toda a sua casa. Veja bem, todos que pegam um vaso, existe uma loja no estado de São Paulo, chamada Garden, é uma das maiores lojas que vendem vaso. E eu estava pesquisando como é que as pessoas conseguem descobrir a qualidade, o material e para que serve o determinado vaso. Existem vasos que só servem para plantas, que ela tem que ser regada diariamente. Existem vasos que ele não precisa regar, porque o próprio barro transfere a água que você jogou para a raiz da planta. E existe aquele vaso que é simplesmente para ser um enfeite de uma casa. Eu não sei como você se acha, se é aquele vaso que produz mais água, se é aquele vaso que simplesmente está como enfeite, se é aquele vaso que é apenas simplesmente um transmissor de energias. Mas eu quero te dizer que o Deus do céu que te escolheu a tua casa, Ele veio aqui para te dizer: eu vou permitir você recomeçar e ser um vaso novo e útil na minha obra. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor? Será que você pode glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Ele é digno da sua adoração, Ele é digno de todo o louvor. E a Bíblia vem nos mostrar no versículo de número 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer como fiz com este oleiro, ó casa de Israel. Nós vemos que do capítulo 2, do versículo de número 2 ao versículo de número 4, Deus em silêncio com Jeremias. No capítulo de número 4, no capítulo número 18, versículo de número 4 e versículo número 5, Deus se pronuncia dizendo a Jeremias: Jeremias, eu te chamei e te mostrei, veja bem, Israel está achando que já está perfeito, mas eles ainda estão nas minhas mãos. Eu quero levar eles para a fornalha, para prepará-lo, para forjá-lo, para que eles possam herdar a terra prometida. O que Deus está querendo dizer para você nesta noite: o teu início foi de derrota, o teu início começou errado, mas Ele está dizendo: eu como Deus, eu posso reconstruir a tua história, não deixando cicatriz, mas vai mudando você para um novo recomeço. Se você quer receber o recomeço de Deus, levanta a sua mão. Levanta a sua mão e diga assim nessa noite: Deus, faça de mim um vaso precioso na sua obra, mas só me tire da mão do oleiro quando eu estiver preparado para suportar o fogo. Diga para Deus assim: Deus, diga: Deus, me ajude a passar pelo fogo, me ajude a ser queimado na temperatura certa, a suportar o calor certo. Me ajude a reconstruir a minha história. Me ajuda, Deus, a mudar a história da minha família. Me ajuda, Deus, a mudar a história do meu casamento. Me ajuda, Deus, a mudar a história no meu trabalho. Me ajuda, Deus, a mudar a história do meu filho, porque eu quero cair na mão do oleiro e aceito ser moldado pela mão do Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele, porque Ele está digno da sua glorificação.
Veja bem, irmãos. Em todo tempo Deus falava com Israel. Em todo tempo Deus falava com Israel. Não peque. Israel pecava. Não peque. E Israel pecava. Não peque. E Israel pecava. Aí Deus levou Jeremias até lá, a casa do oleiro, para dizer assim, ó, dessa mesma forma que é esse vaso, que quebrou na mão do oleiro, assim está o povo de Israel nas minhas mãos. Eu reconstruo e o povo destrói. Eu dou a chance e a pessoa não aceita a oportunidade. Eu dou a oportunidade da pessoa avançar e a pessoa se enfraquece no meio do caminho. A ordem de Deus para você nesta noite é: chega de ser inconstante. Chega de ser vacilante. O carnaval do ano passado você afastou. Aí passa o carnaval, quer voltar para a igreja. Era da mesma forma o povo de Israel. Ah, não, enquanto eu estiver dentro da igreja aqui, não tiver, tá tudo bem, mas tiver uma festinha, eu me afasto. Deus falou assim: chega de ser inconstante. Tá que nem um vaso na mão do oleiro. Achou que estava pronto, começa a cair. Na primeira facilidade não tem firmeza. Mas Deus te trouxe aqui. Eu vou gerar firmeza em você. Eu vou repetir mais uma vez. Deus te trouxe aqui para te gerar firmeza. Para você não quebrar na mão do oleiro. Em todo tempo, se você observar, Deus falava ao povo de Israel e o povo pecava e Deus restituía. E Deus está dizendo: Jeremias, chegou a hora de o povo ter estrutura, ter firmeza. Chega de estar imaturo, Jeremias. Você quer viver absurdo? Amadurece, vira para o teu irmão. Quer viver absurdo? Amadurece, irmão. Deixa de dizer que não vem para o culto por causa de cara feia, de A e de B. Deixa de começar a falar da sua liderança. Primeiro você ora e deixa que a sua liderança, Deus cuida. Mas sabe por que você está falando? Porque você ainda está no processo, mas você ainda não está maduro, você não passou no fogo. E o povo de Israel estava dessa mesma decadência. E Deus estava dizendo: eu vou fazer um vaso novo com o povo de Israel. Mas o povo tem que cair nas minhas mãos e deixar eu moldar. Tem pessoas que estão na mão do oleiro, mas não deixam o oleiro moldar o vaso. Porque quem escolhe o barro para fazer o vaso é o oleiro. Tem pessoas que querem se escolher para fazer a obra de Deus. Lembre-se que quem escolhe o barro para fazer o vaso é o Quando for o seu tempo, você vai chegar. Não adianta criticar nem A e nem B. Você está no processo. Você está no processo, você está sendo moldado. Mas para isso você tem que dar lugar para que o oleiro, quando se afastar de você, você permaneça firme. Tem tanta gente que é tão inconstante, que hoje está crente, amanhã já não está. Hoje está crente demais, hoje eu vou para o culto de libertação, no domingo, não vou não, estou desanimado. Deus está dizendo: chega de inconsistência. Eu quero te dar firmeza. Para viver absurdo, eu tenho que ter maturidade de suportar o processo que está para vir antes do absurdo. Porque ninguém ganha nada de graça. Ninguém ganha nada simplesmente por dar. Ah, você é lindo, eu vou te dar. Não, antes existe um processo. Para que a Cristo Reina tivesse um templo desse, com a estrutura desse, o líder antes passou por um processo até chegar aqui. Lembre-se, Deus, Ele quer mudar a tua história, mas aprenda a suportar cada processo que você está vivendo, sem pular as etapas dela. Veja bem, como eu estava falando sobre a cultura japonesa, o japonês conseguiu até ter o vaso dentro da casa dele. Ele até conseguiu trazer de volta. E pelo que diz a cultura japonesa, os vasos passaram a ter maiores valores depois que colocaram alguns pinguinhos de ouro sobre o vaso. Mas com você é diferente, você é de barro. E qual é o pingo de ouro que Deus, e qual é o pozinho de ouro que Deus está colocando em você? É o seu testemunho de cristão. Quando o teu vaso começar a refletir o ouro da transformação de Deus na sua vida, você vai passar a ter valores maiores.
Não adianta o vaso ter aparência de vaso, mas ele não tem testemunho. Deus estava dizendo para Israel, eu vou te moldar, não vou te deixar com cicatriz, mas vocês terão que me representar como Deus. Então Deus está dizendo para você nesta noite, eu vou te restaurar, não te deixarei com cicatrizes, e ao mesmo tempo, através do teu testemunho de vida, te deixarei honroso por onde você passar. Então a ordem de Deus para você nesta noite é, esqueça do seu passado, vá viver o seu presente, mas caia na mão do oleiro, porque algo novo Ele tem para fazer na tua vida. Eu vou dizer mais uma vez, esqueça do teu passado, esqueça os seus erros, porque algo novo Deus tem para fazer na tua vida. E a igreja aplauda o nome do Senhor nosso Deus. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, não serei mais longânimos em minhas palavras, porque já são 9h, 9h02, é um tempo adequado, e foi até aqui que o Senhor ministrou o meu coração, mas eu acredito que Deus tem algo novo para você nesta noite, e eu convido a você a se colocar de pé nesta noite, e aqueles que sentiram a voz de Deus falar em seu coração, e que necessitam sair do processo da olaria de Deus e suportar e ter resistência na sua vida espiritual, eu te convido a vir até aqui na frente para nós ministrarmos uma oração pela tua vida. Lembre-se, é necessário suportar as dificuldades, é necessário suportar os processos para que seu vaso possa ter valor. Não adianta querer ser vaso, ter a aparência de vaso, mas não estar preparado como tal vaso. Mas Deus essa noite, Ele te trouxe aqui para dizer assim, eu tenho condições de te quebrar, te moldar e te fazer algo novo. Recomeço verdadeiro é só com a mão de Deus.